Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, galera, trazendo para vocês todo o apanhado e as últimas notícias do Flamengo após amassar o Juventude. Galera, o time segue porque é o líder do campeonato, segue o líder, está com 50 pontos na tabela do Brasileirão e agora quer alcançar também a liderança na Libertadores. E claro, vai ter jogo na quinta-feira com o Estudiantes, é isso mesmo, que é um time argentino e, como vocês sabem, jogo de argentino com brasileiro dá problema, né? Mas a gente espera que esse jogo também seja outro amasso do Mengão. E a partir de agora, os comentaristas aí da ESPN vai falar tudo sobre esse jogo e sobre o jogo de ontem, que o Flamengo aí quebrou o tabu de 28 anos. Se inscreve no canal, galera, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui, deixa aquele like maroto e fica comigo até o final, lembrando de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. Sendo quebrado. Boa. Mais um, hein? É o Flamengo que derruba, então, quase 30 anos de tabu, graças a ele, ao Arrascaeta. Sejam todos bem-vindos. Uma ótima semana a todos. Tudo bem, Jailson? Tudo bem, bom dia. Bora que hoje tem muita coisa pra gente falar. E já um parabéns atrasado à nossa querida Mari Pereira. Obrigada, amigo. Veio na sexta, né? É isso. Sexta-feira folguei, né? Aquela folguinha de aniversário. Neymar, né? Mas, ó, Neymar, fiquei de olho em tudo que aconteceu no final de semana, hein? Vou provar aqui pra vocês que eu estou atento. Tem muito do Neymar também, tá? No Sport Center. Não teve tanto no jogo de ontem, mas aqui no Sport Center vai ter sim, tá? Começamos com o Flamengo, então, que jogou lá em Caxias do Sul. O tabu era de quase 30 anos, muito, né, Muito tempo, hein? Sim. Pedro Henrique bem contou essa história pra gente, mas o Flamengo foi lá graças também ao Arrascaeta e conseguiu manter a sua vantagem na liderança do Brasileiro. 28 anos, o Flamengo ia lá em Caxias do Sul e não conseguia voltar com resultado positivo, mas ontem o jogo, sinceramente, da forma que o Flamengo jogou, foi bem tranquilo. O Flamengo controlou a posse de bola, invertendo ali, né, a situação de saída, o Ayrton Lucas ficando um pouco mais, o Emerson Royal um pouco mais aberto pelo lado direito, e aí o gol do Arrascaeta, cruzamento do Saúl, era bem difícil, inclusive, o Saúl estava de costas, conseguiu fazer o cruzamento, e o Arrascaeta sozinho, e depois vai completar lá no segundo tempo, numa jogada ensaiada, bola parada, o Carrascal cruzou e o Emerson Royal completou. Lá do outro lado, o Emerson Royal fazendo no segundo tempo, Mário. Exatamente. Mais de 70% de posse de bola no Flamengo, né? Assim, foi um jogo controlado do começo ao fim. Poderia ter feito mais, o Juventude com muita dificuldade de marcar esse lado esquerdo do Flamengo atacando. Muita liberdade para o cruzamento acontecer. Uma vitória importante e tranquila para o Flamengo quebrar esse tabu. No segundo tempo foram 80 passes do Juventude, 280 do Flamengo. Impressionante a vantagem rubro-negra. É assim então que o Flamengo mantém a sua vantagem na liderança da competição e a gente ouve os destaques do jogo. E nós pensamos jogo a jogo. E eu falei para eles durante essa última semana agora, antes desse jogo, quando eu vi os treinos que eles fizeram durante a data FIFA, me deu muito o que pensar, porque jogadores que já estão numa temporada aí com 9 meses, ninguém alega cansaço, todos querem treinar, todos competiram ao máximo durante a semana, por um nível muito alto de treinamentos. E falei para eles que esse grupo, quando você vê isso no treinamento, cada vez que as pessoas contagiam, é um grupo que quer fazer história. Claro que a gente fica chateado com o resultado, né? Todo ponto ele é bem-vindo. Teríamos em mente, claro, sempre buscar a vitória, mas pontuar seria importante. Mas acho que o que vale para o jogo de hoje é valorizar, né, o que foi feito, alguns pontos positivos que a gente vem evoluindo. Às vezes é um pouco estranho você falar de evolução com resultado adverso, mas a gente tem que chegar ao futebol de outras perspectivas. Números então do Flamengo em jogos oficiais contra o Juventude lá no Jacone. 3 vitórias, isso de 97 pra cá, né? Ou na história. 6 empates e 6 derrotas. Então ele não vencia desde 97, voltou a vencer ontem. É aquela coisa, não é, Pedro Henrique Torre? Não tem tabu que resista a Jordan de Arrascaeta e o Flamengo, então, mantém a sua liderança na competição. Tudo bem aí, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço grande para você, um abraço para o Jailson e um beijo grande para Mari. Neymar foi uma trairagem sem
precedentes neste Sport Center. Mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente. É isso, a gente falava na última semana que o Flamengo não vencia lá há 28 anos, 1997. A Mari nem era nascida, o Bruno começava a dar suas pedaladas, pimpão, e o Jailson também ainda engatinhava. Então, realmente, muito tempo que o Flamengo não vencia o Juventude lá fora de casa. Foi um jogo até tranquilo, né? Um jogo que, por mais que o gol tenha demorado um cadinho a sair, o gol saiu depois que o Flamengo teve calma, tranquilidade, enfim, não desesperou em momento nenhum. Tinha até o desfalque, por exemplo, do Jorginho ali no meio de campo, que faz uma grande diferença, mas o Saul, que foi até papai, né, e saiu correndo lá para participar do jogo, parabéns para ele, teve uma boa participação ali no meio de campo. Aí você falou do Georgian Arrascaeta, perdão até a correção, Bruno, não é Jordan, Georgian de Arrascaeta, tá com 18 gols na temporada, a temporada mais artilheira desde 2019, que foi a melhor dele, ainda naquele ano mágico do Flamengo. Então tá muito bem o Arrascaeta, gol de cabeça, gol de canhota, enfim, ontem foi o dia do gol de cabeça, vice-artilheiro do Brasileiro, 13 gols, 2 atrás do Caio Jorge. O Emerson Royal substituiu o Varela, que estava com a questão de pubalgia ali, uma questão meio incômoda, ficou fora o Varela, mas o Emerson Royal substituiu muito bem, e agora é tentar recuperar Jorginho e Varela para quinta-feira. Estudiantes, jogo importantíssimo da Libertadores, transmissão aqui da ESPN, fica todo mundo ligado, canais Disney. E aí, enfim, o Flamengo agora 50 pontinhos na tabela. Acho que tá bom, né, Bruno? Por enquanto, para esse ainda início de segundo turno. Vamos dobrar essa meta. Bater uma meta, vamos dobrar agora. Isso. Tá, Pedro? Como é que eu falei o nome? Jordan. E como é? Jorge. Juventude, ou melhor, Juventude e Flamengo. Importante organizar essa ordem aí, porque a gente vai chamar a atenção para a primeira vitória do Flamengo no Alfredo Jaconi nesse formato do Brasileirão, né, de pontos corridos. A última vez tinha sido quase há 28 anos, em 1997. Viemos aqui num campo muito difícil, onde eu particularmente já tive a oportunidade de jogar. Sei da dificuldade que é de vencer aqui dentro. E bota difícil nisso, hein? O Flamengo não vencia o Juventude fora de casa desde 1997. E foi com esse gol contra do Rodrigo Costa. O time do Felipe Luiz estava doido para quebrar essa marca. O Samuel Lino fez essa jogada bonita e a bola passou pertinho. Quem também estava bem era o Saul. Ele publicou que foi um fim de semana perfeito. O emoji do bebê é porque ele foi papai no sábado. E a letra A? A de assistência. Cruzou na medida para o Arrascaeta marcar o 13º gol dele no Brasileirão. Artilheiro do Flamengo no ano. Que temporada do uruguaio, hein? Estamos vendo o melhor Saul, e ele está num nível altíssimo, altíssimo. Eu acredito que sempre você ter um filho motiva muito, um jogador totalmente diferenciado, e temos muita sorte de tê-lo aqui conosco. E o Arrascaeta quase fez mais um nessa cobrança de falta. A bola explodiu na trave. O Flamengo continuou pressionando e teve 2 chances com o Luiz Araújo. Mas o Jandrei estava esperto e não deixou passar. No fim do jogo, o Flamengo fez essa jogada ensaiada e deixou a marcação do Juventude perdidinha. Gol do Emerson Royal no cruzamento do Carrascal. Primeiro gol do lateral e primeira assistência do colombiano, hein? 2-0 e vitória do Flamengo no Alfredo Jaconi depois de 27 anos. Agora, o líder do Brasileirão vira a chave para Libertadores no meio da semana. Dado o valor do quartas da Libertadores contra Estudiantes, depois de uma temporada incrível que nós estamos fazendo, claro que é o jogo mais importante do ano. Emerson Royal, hein? Fazendo seu primeiro gol. Posso falar? Primeiro gol, né? Sim. Do Emerson Royal. Primeiro gol. Que via comemorar. Eu olho para o Emerson Royal e tem um déjà vu, mas que não tem nada a ver com ele. Até tem alguma coisa a ver, né? Porque parece muito Rodinei, né? Eu falo, já vi essa imagem em algum lugar. Ele mesmo já falou que ele se parece. Bom, Rodinei falou que é mais bonito. É o Rodilindo, é o Rodilindo. Eu quero falar primeiro do Juventude. Vamos falar muito dessa vitória do Flamengo, mas só pontuar aqui. O Juventude já tinha sofrido aquela goleada para o Flamengo no Maracanã, né? No primeiro turno. Foi uma das goleadas do Flamengo daquela sequência. Juventude, Corinthians e tal.
Eu achei que nesse 2-0, o Juventude conseguiu apresentar algumas ideias. Foi um futebol Não, é que organizado. o Juventude já vinha apresentando. Então, mas é que tinha o Flamengo do outro lado, por isso que eu pontuei o primeiro turno. Foi um futebol organizado, foi um futebol para enfrentar o Flamengo, não foi um futebol covarde. Então, eu queria destacar isso aí. E acho que não é por acaso, Mari, porque desde que o Carpini voltou ao Juventude, a gente vê um time muito mais organizado, né? E acho que o jogo era esse ontem mesmo. A derrota era previsível, né? Acho que todo mundo apostaria numa vitória do Flamengo. Agora, contra um adversário desse porte, você tem que jogar organizado. Ainda que você perca, fazer um bom jogo contra o Flamengo, eu acho que já é algo para você comemorar, porque tem aquele papo que o Crespo falou na estreia dele, né? Não, a gente não vai jogar em toda a rodada contra o Flamengo fora de casa no Maracanã. Para o Juventude é a mesma coisa. O problema do Juventude é que o Juventude não vai jogar toda a rodada contra o Flamengo, mas na próxima ele pega o Mirassol, depois ele pega o Internacional, depois pega o Atlético. Pro Juventude... mas se você faz um jogo decente contra o Flamengo e organizado, é um ótimo passo para você se comportar bem e tentar vencer adversários medianos. Exatamente. O Juventude venceu o adversário em casa, venceu adversários que eu não diria que são, medianos. Venceu o Corinthians, venceu o Vasco. Foram as últimas vitórias do Juventude em casa. Porque pro Botafogo perdeu, pro São Paulo perdeu, né? Então, assim, tem condição e venceu o Sport também. Tá? Venceu o Ceará e empatou com o Vitória, né? Eu só queria pontuar que, na verdade, o Juventude perde para o Flamengo porque o Flamengo é muito melhor. Ponto. Isso não era uma surpresa, né? Não era, se o Juventude vencer, estaremos falando de uma surpresa. Mesmo considerando a marca de quase 28 anos. Só para a gente ter ideia, o Flamengo tem uma média de 20 finalizações, aliás, até um pouco mais, né? No Brasileirão. Não conseguiu fazer isso contra o Juventude. O Juventude não foi sufocado pelo Flamengo. Perdeu porque o Flamengo era muito melhor e a tendência era essa mesmo. Mas jogando como jogou contra o Flamengo, competindo contra uma equipe que goleou o próprio time jogando no Maracanã. E tendo pela frente Mirassol, Internacional e Atlético Mineiro. Jogando dessa maneira, eu acho que a gente... acho que desses times aí, o mais difícil dessa sequência é o Mirassol. Por incrível que pareça, Mas, enfim, acho que teve uma melhora do Juventude, mas ainda, com esse futebol que o Juventude apresenta, só vai conseguir fazer frente com quem está se posicionando do bloco intermediário para baixo. Para fazer frente ao Flamengo, fazer frente ao Palmeiras, ao Cruzeiro, fica realmente muito difícil. O Internacional não conseguiu isso. Nem ao Flamengo, o Internacional perdeu uma sequência para o Flamengo. Então isso é até um pouco cruel. Agora foi enfrentar o Palmeiras também, então assim... Isso é até um pouco cruel, porque se a gente pegar os últimos 5 jogos do Internacional, na verdade teve uma vitória contra o Fortaleza, mas num recorte de 5 jogos, o Internacional pega os 3 primeiros colocados em sequência no Campeonato Brasileiro. Não vamos jogar, o Crespo falou, não vamos jogar sempre contra o Flamengo, a não ser que você seja o Internacional, que aí você vai jogar sempre. Aí você vai pegar uma sequência de 3, hein? E perdeu as 3, 2 pela Libertadores e 1 pelo Brasileiro. Aí perde pro Cruzeiro e passa aquela vergonha, que aquilo foi uma vergonha, né? Contra o Palmeiras, mas era uma sequência difícil. Imaginar 3 derrotas, eu acho ok. O Flamengo controlou o jogo, né, amigo? Sim, em nenhum momento... Olha a escalação. O Flamengo era muito melhor, gente. A escalação, mas não controlar o jogo com esse time... Vai controlar como? Mas eu tô com a Mari, porque não foi aquele abafa que a gente viu no primeiro turno, né? Aquele mérito do Juventude, né? Mérito do Juventude. O Flamengo controlou, ficou com a bola, entre aspas, venceu quando quis, mas não foi aquela coisa de, meu Deus, foi 2-0, mas era para ter sido 6, 7. Não, foi um jogo de controle, mas o Juventude foi muito mais organizado do que no primeiro confronto. A escalação do Flamengo começou com Rossi, Emerson Royal, Danilo de zagueiro, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Alguém alguém precisa me convencer que o Ayrton Lucas joga mais que o Vinha, mas tudo bem. Essa é o único ponto aí nesse time. Também vou falar de individualidade, mas vai lá. Saul, Alan, e aí do meio pra frente é Luiz Araújo, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Opa! Tá? E aí, se você precisar substituir, as substituições foram tranquilas. Entrou Everton, entrou Carrascal, entrou Plata, né? Só isso. E a gente tem que lembrar que nesse meio-campo do Flamengo, Pulgar segue lesionado, Jorginho estava com dores, não jogou. Isso. E aí você tem uma dupla com o Alan e que melhorou, né? Não é mais aquele jogador que causava arrepios no torcedor rubro-negro no começo, né, da passagem dele. Agora é um jogador mais regular. E o Saul, que fez uma jornada impressionante para estar em campo, né? Filho nasceu, deu assistência, fez post, né, e tudo mais. Mais de 15 mil torcedores ontem do Juventude vendo esse jogo.
corroborando o que falávamos aqui, a partida termina e os torcedores aplaudem. Que eu acho que todo mundo entendeu conseguiu jogar contra o Flamengo. E também não é contra o Flamengo o campeonato do Juventude. Mas assim, só para dizer que o Flamengo poupou, semana de Libertadores, mas não poupou, tirou o time inteiro. Entendeu? Então, eu ia chegar aí nas individualidades. Tira uma pecinha aqui e outra. Tem um outro detalhe também. Quando a gente fala do Flamengo poupando alguns jogadores e do Palmeiras poupando alguns jogadores, a gente está falando de elencos de exceção, em que os técnicos podem olhar e falar, eu vou tirar essa peça daqui... E ninguém vai nem sentir. Ninguém vai... Nem doeu. Vão ficar até na dúvida se, na verdade, o que entrou era o reserva ou era o titular. Então, é bem diferente dos outros elencos. Talvez o Ayrton Lucas seja uma estratégia. Vou trocar e o pessoal vai ver que meus reservas, às vezes, são até melhores. Não, o Flamengo tem 3 dessa posição, o Flamengo tem 3. Um já está machucado. Mas então, temos 2 aí, falamos de 2 aí à disposição, né? Só para completar, porque eu falava de individualidades, aí você pega um Flamengo com aquele passe do Saúl pro Arrascaeta. Quem é que tem isso, né? Bom, quem é que tem Felipe Luiz também, hein, minha gente? Deu mais um check, falamos de check lá no Botafogo do David Ancelotti. O Flamengo... O Fenerbahçe tentou, né? É sobre isso. Né? O Flamengo, nesse formato, com o Brasileirão nesse formato de pontos corridos, não tinha vencido lá no Alfredo Jaconi, ainda o Felipe Luiz conseguiu isso. E ele revelou que recusou uma proposta exatamente do Fenerbahçe da Turquia. Vamos ver. Bom, primeiro, que quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento, não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrar. Muito bem. E a pergunta de $1 milhão, qual é esse compromisso? Não, é uma bela escolha profissional entre Flamengo e Fenerbahçe. Futebol na Turquia, a Turquia no cenário internacional está no nível abaixo, mas o futebol na Turquia é sensacional. O povo apaixonado pelo futebol, isso é verdade. Pelos seus clubes, tá? Não é ruim, não. Não é o principal centro, está longe dos principais centros da Europa, que talvez seja o sonho do Felipe Luiz para o futuro. Se o rapaz larga o osso lá, ele pega, hein? No Atlético de Madrid, né? É uma boa porta de entrada para ele. Talvez seja melhor, mas tem que esperar. Enquanto ele espera, ele tem essa oportunidade de dirigir um time para ser campeão. É isso, para mim o compromisso é esse. Felipe Luiz deixou nas entrelinhas, mas para mim esse é o compromisso. E tem uma outra questão também, para fazer o comparativo com o Ancelotinho, né? Porque mas o Felipe Luiz também é jovem, também é primeira experiência. É muito diferente, mas muito diferente mesmo. Veja que o Felipe Luiz tem o histórico de jogador de futebol, que o David Ancelotti não tem. Tem histórico de atleta, né? Ele tem o histórico de clube Flamengo, que o David Ancelotti não tem em relação ao Botafogo. Ele começa na base, né? Isso, e ainda começa na base do Flamengo. Ele tem o histórico de país, ele é brasileiro, ele conhece o futebol brasileiro, ainda que tenha feito muito tempo no exterior. A formação dele, de criança, adolescente, de acompanhamento, é de futebol brasileiro, né? Então, assim, é jovem, mas tem muitas diferenças em relação. Por isso, não só por isso, também porque tem um elenco bem melhor, o que facilita o trabalho. Além de todas essas questões que o Lofredo colocou, para mim o ponto principal ainda é você não começar no time profissional, você começar na base, você errar num outro nível de enfrentamento, né? Você começar num sub-17 e naturalmente você vai cometer erros, mas esses erros eles vão ter um impacto muito menor na vida do Flamengo por ser um jogo de base, por ser um campeonato de base, de formação. E ali você já vai aprendendo, errando, e daqui a pouco você dá um passo para ir para o profissional, então acho que é um contexto bem diferente. Agora, o que eu mais gosto na coletiva do Felipe Luiz, ao responder a recusa, né, do Fenerbahçe da Turquia, é quando ele fala que ele tem claro o que ele quer para a vida e para a carreira dele. Eu acho isso muito legal, porque eu acho que pouca gente faz isso, né? Traçar planos de curto, médio, longo prazo.
a impressão que ele passa pra gente é, ele sabe qual é o próximo passo, pode não dar certo, né? A gente muitas vezes projeta e não acontece na vida, mas eu acho legal quem projeta e faz esses planos a curto, médio e longo prazo. Assim. E não tem pressa, né? Porque outro técnico ia olhar o dinheiro ali, eu nem sei se o dinheiro é tão mais, para dizer a verdade, hoje em dia a gente sabe muito bem que os grandes clubes brasileiros pagam salários equivalentes, não vou dizer melhores, mas que vale a pena ficar, né? Mas tem muito treinador que olhar e falar assim, opa, já vou resolver aqui, que não tem nem o compromisso com o trabalho em andamento é pequeno também. Ele olha ali e fala assim, não, vão me demitir. Ele também, Felipe Luiz, me parece ter essa segurança de que não vão me demitir daqui 3. Vamos imaginar que o Flamengo seja eliminado da Libertadores, que pode acontecer. Acho que o Flamengo é favorito, inclusive, à conquista da Libertadores, mas pode acontecer. O trabalho segue, né? O trabalho segue. Ninguém imagina que o Flamengo vai demitir o Felipe Luiz por conta disso. Então, assim, ele tem uma certa segurança. Outro técnico pode olhar assim e falar que, eu não sei, daqui 3 jogos, vou pegar essa proposta aqui. Né? Não é o caso dele. Então, tem tudo para dar... A carreira do Felipe Luiz tem tudo para dar certo. É o que o Vini falou. Pode acontecer, porque tem fatores também que são alheios ao seu desempenho, aquilo que você está fazendo. Que talvez hoje a gente não enxergue, né? Eu vou nessa também. Agora, quando ele fala tem um compromisso com o Flamengo, com os jogadores, ele está falando de um título, né? Agora tem que explicar também que... Não precisa explicar porque ele sabe. Essas propostas do futebol europeu, elas vão sempre aparecer interrompendo um trabalho. Dificilmente ela vai aparecer no final do ano. Quando ele encerrar o trabalho. As janelas são desencontradas, né? E se aparecer, vai ser pepino. Vem aqui resolver um problema nosso. Salva nós. Vem salvar nós. Estamos precisando de 15 pontos aí para sair. Bom, com 1 a menos e no... É isso aí, nação rubro-negra. O Flamengo segue como líder do Brasileirão e já projeta jogo contra o Estudiantil, né? Na Libertadores, no meio de semana. E Felipe Luiz, como vocês viram aí, né, já deixou claro que o foco dele, a partir de agora, é a Libertadores, é o jogo mais importante do ano para ele, né, e para o grupo, né. Eles querem realmente, né, fazer suas contagens aí de pontos na tabela também da Libertadores, assim como já fez no Brasileirão, né? Com 50 pontos no Brasileirão, praticamente que ninguém alcança mais ele se ele continuar ganhando jogos, né? E principalmente no duelo que terá no final de semana aí com o Vasco, né? Ele ganhando esse jogo aí, continua firme, e também o próximo jogo dele com o Palmeiras, seu rival mais próximo, né? Então são jogos aí que o Flamengo precisa ganhar para continuar aí, né, botando foco no Brasileirão. Mas ele já está com essa preocupação na Libertadores, porque sabe que ele quer sair, completar o ano, né, com esses 2 títulos. E lembrando do Carioca, que ele também ganhou no início do ano, né? E realmente o Flamengo, ele tem foco, né? Os jogadores, eles estão todos ali alinhados, né, para título. O objetivo deles é título. Você vê que o Saul, né, o filho nasceu aí no final de semana e ele veio com tudo aí para jogar e jogou, deu uma assistência maravilhosa aí, né, que fez com que o Arrascaeta, né, fizesse aquele golaço de cabeça, que não é costume de Arrascaeta fazer gol de cabeça, e até nisso o Arrascaeta já está se tornando mestre, né, o chamado maestro, né, em campo. E cada vez mais vai aumentar aí nessa qualidade desse time, porque realmente, como o Galvão Bueno sempre fala, né, é um banco, não, é um sofá, né, de jogadores. Felipe Luiz tira 3 bons e bota mais 3 bons, né, para substituir. Então, Felipe Luiz está aí com toda a corda na mão dele, tudo certinho para ganhar aí tanto o Brasileirão como a Libertadores. E os torcedores estão cada vez mais animados,
né? E assim, confiante que realmente o Flamengo vai trazer esses títulos esse ano aí. E se espera que Felipe Luiz continue por muito tempo no Flamengo, né? Apesar dos times europeus aí tá querendo levar ele, mas ele, pelo menos, ele tá se mostrando que quer ficar no Flamengo, né? A gente não sabe se vai ser só a conclusão desse ano, né? Trazendo os títulos e depois ele, ao iniciar o ano, ele já pense em ir para a Europa, mas por enquanto ele mostra que a prioridade dele é no Flamengo. E aí ele tem todo o apoio da torcida aqui, né? Ama ele, a diretoria também, né? Inclusive a semana passada já queria fazer a renovação do contrato dele. Ele se meio que segurou. Deve estar querendo aumento, né, gente? E agora vai ser esse aumento, né? Porque o Fenerbahçe querendo contratar ele negou. Então, a diretoria do Flamengo já vai ficar, né? Ali com a pulga na orelha. Ou a gente aumenta o salário dele, ou talvez ele saia. Então é isso. Mas se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rolar aqui no canal. Deixa aquele like, compartilha o vídeo com seus amigos rubro-negros que ama de coração o Mengão. E lembrando, galera, de deixar aí os créditos para Sport TV. E ficaremos por aqui e voltaremos no próximo vídeo. Tchau!